A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. É do Fonte Viva, a lição 87, chama Recebeste a Luz? O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para a identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número do cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou àquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebestes a luz e o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Muito bem, meus irmãos, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que oferece a luz para nós outros. Ele está sempre com o facho da luz do seu coração para iluminar os nossos passos, mas nós mesmos temos que caminhar na direção dele. Sua luz nunca cessa de iluminar. Nós é que necessitamos sair da nossa própria escuridão, aquela que produzimos por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e atos. Se nós quisermos caminhar para a luz de Jesus, precisamos nos mover para alcançar a claridade que ele produz sempre, do coração amoroso. Nós te agradecemos, Jesus, por esta noite tão especial, por estarmos aqui reunidos para um aprendizado, aprendermos sobre os ensinamentos da vida do Espírito. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje quem vai falar para nós é o capítulo 4 e 5, né? 4 e 5 é a Gabriela. A palavra é sua, minha irmã. Fique com Deus, viu? Boa sorte aí. Estamos ouvindo você. Boa noite a todos, né? O Tom falou aí, eu sou a Gabriela, e eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu estou tendo novamente, né, de fazer esse estudo, esse aprendizado. Quando a gente faz esses estudos, a gente acaba aprendendo bastante, né, lendo muito para poder montar a aula. E no nosso encontro presencial, a Cíntia falou, né, sobre esse grupo que a gente que a Casa Espírita Estudante do Evangelho oferece, né, um grupo que acolhe muito bem as pessoas, né, e a gente sente o amor, né, que esse grupo oferece para todos os que participam dele.
Eu cheguei nesse grupo há mais ou menos 2 anos e meio, e durante esse período eu a cada dia me sinto mais acolhida, né? E esses ensinamentos que a gente tem, eles acabam nos libertando, né? A gente acaba estando aqui para o nosso próprio aprimoramento. Nós daremos continuidade ao seminário de 2024 nos domínios da mediunidade. Esse livro ele é uma psicografia de Francisco Xavier, né, pelo espírito André Luiz. E os capítulos que eu vou falar hoje são os capítulos 4 e o 5. O capítulo 4, ele inicia com André Luiz e Hilário, eles tendo a oportunidade de acompanhar o assistente Aulus, né, que foi falado na aula passada, e o André Luiz e o Hilário, eles vão fazer um curso sobre ciências mediúnicas. E o Aulus, ele nos foi apresentado como sendo um espírito que tem um autoconhecimento na mediunidade, no assunto da mediunidade. E aí eles vão poder ter a oportunidade de observar um grupo mediúnico. Esse grupo ele é composto de 10 integrantes, sendo 4 mulheres e 6 homens, e ele fala lá no início do livro que não se tratavam de espíritos ditosos, né? Mas eram espíritos que tinham uma moral bem respeitável. E esses companheiros, eles fazem parte de um centro espírita sério, e dentre esses 10 integrantes dessa mesa mediúnica, 4 são médiuns ostensivos. Na semana passada, nós fomos apresentados, né, a um pequeno aparelho conhecido como psicoscópio. E ele tem como função auscultar a alma, né? Eu trouxe essas imagens aí, mas assim, isso a gente pega na internet, né? A gente, como o Tom falou, a gente ainda não teve a possibilidade de conhecer esse aparelho, né? E acho que nem temos a moral elevada para ter um, mas o psicoscópio ele serve para auscultar a alma. E também nós tivemos a descrição individualmente, né, de cada um desses médiuns que fazem parte desse grupo. E eles eram pessoas comuns, né? Eram denominados como verdadeiros espíritas e não como espíritos superiores. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós vemos que o verdadeiro espírita ele pode ser reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para poder domar as suas más inclinações, né? O verdadeiro espírita ele seria o verdadeiro cristão, que ele é tocado pelo coração e a sua fé ela é inabalável. No capítulo 4, no início do capítulo 4, ele vai nos dar uma visão parcial de espíritos encarnados e desencarnados que procuram uma reunião mediúnica. Eles procuram essa reunião mediúnica para um auxílio, e esse vai ser o objeto de observação de Hilário e André Luiz, né, nesse curso que eles vão fazer. E aí eles descrevem esses espíritos encarnados e desencarnados como adoecidos, mutilados. Eles mostram um corpo perispiritual que estampa o que nós cultivamos através dos nossos atos e pensamentos. Esses pensamentos que nós cultivamos diariamente, eles têm vida própria. E esses pensamentos, eles podem durar dias, horas e até mesmo séculos. E quem produz esse pensamento é o nosso espírito. O nosso cérebro, ele apenas executa isso. E mesmo se hoje nós apresentamos sem nenhum tipo de deficiência física, né? Se nós estamos hoje aqui encarnados sem nenhum tipo de deficiência física, isso não quer dizer que ao desencarnarmos nós vamos nos apresentar dessa forma. Nós podemos também ter uma saúde agora e ao desencarnarmos nós apresentarmos como enfermos. E por que isso, né? Porque essas doenças elas sobrevivem ao perispírito. Após o nosso desencarne, as doenças, mesmo que elas não existam hoje, a gente pode plasmar no nosso perispírito porque elas são resultantes do nosso desequilíbrio moral. Quem sustenta essas doenças após a nossa morte carnal são os nossos pensamentos. No livro dos médiuns, no capítulo 1,
nós vemos que a matéria sutil do perispírito, ela não possui tenacidade, ela não possui uma resistência, e ela também não tem a rigidez da matéria compacta do corpo. O espírito, ao desencarnar, né, ele pode tomar a aparência exata que ele tinha quando vivo, ou até mesmo os acidentes corporais que ele tinha antes. E até mesmo ele pode se apresentar da forma que ele acha melhor, a encarnação que ele tem, da forma que ele gostaria de ser reconhecido. Nós temos os exemplos, né? Por exemplo, Joana de Ângeles e Emmanuel, né? A Joana de Ângeles, ela se apresenta como uma freira, né? Sempre se apresenta como uma freira. E o Emmanuel, assim, apesar deles terem tido outras encarnações, ele gosta de se apresentar como o senador romano, né? Para ser reconhecido dessa forma. No livro, O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, nós vemos que o pensar ele é um agente modelador. Quando um espírito ele se apresenta no seu perispírito um dedo decepado, é porque na sua mente ele o imagina assim. E Jorge Elahá, em uma de suas palestras, ele fala que o perispírito é o perispírito é a expressão daquilo que você crê, que a gente crê sobre nós mesmos, né? Sobre nós mesmos. E o corpo mental, ela é a ideia, né, que nós temos. O corpo mental, ele se localiza entre o espírito e o perispírito. E ele é a crença sobre nós mesmos, do que a gente pensa sobre nós mesmos. Essas diferenças nas nossas apresentações, após o nosso desencarne, elas estão relacionadas com o que pensamos de nós mesmos e com o que reside na nossa mente. E nós veremos mais à frente, nesse próprio capítulo, vai ter um relato de um espírito que vai mostrar que esse complexo de culpa, né, imprime a sequela no nosso perispírito, e que a sessão mediúnica ela tem como função esclarecer o espírito desencarnado sobre essa condição dele. E aqui a gente já vai iniciar, né, o capítulo 4, que ele começa com a chegada de 4 espíritos encarnados naquela reunião mediúnica. Era uma senhora jovem e um cavaleiro idoso, e eles estavam acompanhados de 2 familiares. E quando eles chegam na reunião mediúnica, o grupo, os 10 integrantes daquela reunião mediúnica, eles já estavam juntos ali em oração, né, vibrando, né? E esses indivíduos encarnados que chegam até a reunião, eles estavam adoecidos, estavam infelizes, e eles estavam à procura de um auxílio. E quando eles chegam na reunião mediúnica, eles se colocam longe daquela irradiação que o grupo mediúnico já tinha ali. E aí eu fui procurar que geralmente esses espíritos encarnados que chegam até um atendimento mediúnico, eles já chegam sofridos, magoados ou perdidos em si mesmos. Muitos deles estão à espera de um milagre para se libertar de imediato dos problemas que eles estão sofrendo. Alguns chegam até essa reunião por curiosidade, mas todos eles têm um denominador em comum, que seria a esperança, né, de se curar ou se livrar daquela dor que ele sente, né? E aí, por falar em milagre, em espera, o que a gente tem que ter em mente, o que devemos ter em mente, é que quando nós procuramos qualquer tipo de auxílio com uma certa passividade, né? Quando nós saímos com uma certa passividade, sem a intenção de mudar intimamente, né? Nós podemos sair desse tratamento desacreditados, né? E ir a uma casa espírita esperando que lá você encontre a cura sem mudar os seus pensamentos, a sua moralidade, os seus atos, você pode sair de lá desacreditado, e até mesmo com uma fé menor do que a que você entrou. Porque para que haja essa memória, é necessário que a gente mude.
todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A luz, ela já habita em nós. O que nós precisamos fazer é mudar a nossa atitude, tirar nossas máscaras sociais, deixar nosso vitimismo, né? Porque a gente precisa olhar para dentro para se tornar alguém melhor. Logo após a entrada desses encarnados, um amigo espiritual, o André Luiz conta que um amigo espiritual dá entrada a uma numerosa quantidade de espíritos desencarnados. E esses são descritos como irmãos sofredores, que estavam perturbados naquele momento e que eram tantos que formavam uma legião. E aí a gente vê a importância que tem as casas espíritas, né? Essas reuniões mediúnicas que atendem esses irmãos já desencarnados que precisam de um certo auxílio, né? Era uma legião que necessitava ser atendido. E eles são descritos, quando eles entram na sala mediúnica, eles estavam barulhentos, falavam frases desconexas, faziam colocações menos edificantes, e assim que eles entraram, eles se aglomeravam em volta daquela mesa mediúnica onde estavam sentados os 10 integrantes, como se fossem mariposas em torno de uma luz. Mas eles, ao serem atingidos pelas emanações espirituais daquele grupo que estava em prece, eles emudeciam. Então, eles sentem que aquela vibração é diferente da que eles têm. E existe um certo respeito, né? E ali eles ficavam paralisados observando aquela situação. Nas casas espíritas, consideradas casas espíritas sérias, há sempre uma complexa estrutura espiritual que preserva essas casas espíritas, possibilitando que elas atuem, né, nos dois mundos. Eles auxiliam encarnados e desencarnados, né? E segundo o Manuel Filomeno de Miranda, existem espíritos que eles têm como função magnetizar essas casas espíritas sérias, preservando elas, né, deixando que elas tenham uma psicosfera salutar. E além dessa magnetização que serve como defesa da casa espírita, né, impedindo a entrada de espíritos sem a supervisão dessas entidades, né? Além disso, eles também fazem a limpeza, né, da casa espírita, tirando os miasmas dali. Então, para entrar dentro de uma casa espírita, numa reunião mediúnica, ou mesmo numa reunião pública, o espírito ele já deve ter, pelo menos, um pouco de... Ele tem que estar um pouquinho aberto para uma mudança, senão o acesso dele é negado, né? Mas isso não quer dizer que todos os que procuram uma casa espírita, que entram, todos os irmãos desencarnados que entram dentro de uma casa espírita, eles vão sair de lá mais elevados ou que eles ficarão para um tratamento espiritual. Isso isso vai ser um livre-arbítrio deles. Às vezes eles entram e continuam o tratamento, às vezes eles entram e vão embora. Mas pelo menos assim, mesmo que eles não aceitem esse tratamento nesse momento, que eles não sejam tocados ali pelo atendimento ou por uma palestra, pelo menos uma semente já foi plantada. No livro Missionários da Luz, nós vemos que os centros espíritas, eles estão repletos desses espíritos invisíveis aos olhos comuns, né? E essa entrada de desencarnados obedece um controle significativo, novamente mostrando, né, a quantidade nesse livro Missionários da Luz, mostra novamente a quantidade de irmãos que necessitam de ajuda, ou mesmo que continuam os seus hábitos depois de desencarnados, né? Irmãos que são espíritas enquanto encarnados e, ao desencarnarem, continuam frequentando o centro espírita, né? E essa proteção que nós vemos nos centros espíritas sérios é a mesma que a gente consegue ver em lares onde tem o hábito de se fazer o evangelho no lar, porque regularmente, né, o evangelho no lar.
porque a prece, né, o evangelho no lar, ela também faz uma proteção em nossa casa, em nossa família, né? No livro Os Mensageiros, nós vemos que vários espíritos, ainda em forma sombrias, procuram abrigos quando vai ter uma tempestade, vai começar uma chuva, e aí esses espíritos que ainda estão muito ligados ao corpo material, mesmo após encarnados, eles procuram um abrigo, porque quando eles ficam na chuva, eles ainda sentem como se eles estivessem molhados, né? Isso porque eles ainda estão muito ligados ao sentido físico. E aí nós vemos que esses irmãos infelizes, o que que eles fazem? Eles procuram um abrigo num lugar onde tem onde há uma sintonia com eles. Então vão ser lugares onde há uma ociosidade, ou mesmo nas casas abertas que têm a mesma densidade que eles possuem. E isso mostra, né, a importância que tem de nós fazermos o evangelho no lar, de nós preservarmos a nossa mente, né? Porque para que a gente não ganhe um hóspede desses, né? E cada prece, ela constitui uma emissão eletromagnética que não traz só apenas uma iluminação interior, mas também defesas exteriores que transformam o lar em uma fortaleza. E o Aulus ele explica que esses irmãos, ao adentrarem uma reunião mediúnica, eles eram almas que estavam em turvação mental, irmãos que desencarnaram e talvez não tivessem um conhecimento de que a vida continua, né? E por isso eles se mantinham da forma que eles vieram na crosta terrestre, porque eles ainda não conseguem equilibrar os pensamentos deles, ainda não conseguiam se reconectar com o divino. E eles estavam ali, eles iam para aquelas reuniões mediúnicas, acompanhando amigos, parentes ou até desafetos. E nem sempre a intenção que eles tinham era de prejudicar esses companheiros, né? Eles estavam ali, às vezes, se era um parente, pelo amor que ele sentia, pelo carinho, e ele não entende que isso causa mal ao encarnado, né? Essa ligação, da mesma forma que a nossa ligação com o desencarnado pode atrapalhar a evolução dele também. E esses espíritos adoecidos, eles se desligam dos encarnados quando o pensamento desses desencarnados se volta para os ensinos esclarecedores da doutrina. Esse é o momento quando a gente se liga a esses ensinos da doutrina, é um momento em que nós ficamos mais susceptíveis ao auxílio. E quando nós voltamos, quando nós conseguimos entrar em sintonia com as ideias salvadoras do ensinamento doutrinário, seja ele qual for, católico, evangélico ou espírita, nós vamos modificar o nosso panorama mental. E assim nós vamos favorecendo o nosso otimismo e ocorre uma renovação interior. E quando isso acontece, o nosso centro mental ele é modificado. Há uma quebra da conexão, né, com a conexão mais baixa. E essa quebra de conexão, ela pode ser momentânea ou não. E dessa forma, essas entidades vampirizadoras, né, ou então as entidades que nós vampirizamos, elas são despejadas da nossa casa mental, devido à nossa elevação de pensamentos. Então, quando a gente chega em uma palestra, numa casa espírita, e quando ali a gente se conecta realmente com o bem, né, com as explicações ali, se o palestrante também estiver conectado, nesse momento a gente despeja, né, da nossa mente, como se fosse uma casa, esses espíritos que nos acompanham. E após esse despejo mental, pode haver algumas situações. Uma das situações é que esses espíritos infelizes que nos acompanham, eles podem também ser tocados por essas ideias que são expostas durante a palestra, e assim eles podem optarem por permanecer nesse centro cristão em busca de ajuda espiritual. E assim eles vão renovar os próprios pensamentos deles, né? E outra hipótese seria esses espíritos fugirem daquele templo de oração
detestando aquele ambiente. Mas quando eles fogem ali de dentro, eles não vão embora. Eles ficam nos aguardando para quando acontecer uma nova queda moral, eles entendem como se fosse isso um novo convite para nos acompanharem, né? E no livro Libertação, nós temos um exemplo disso, ao relato de uma médium chamada Dona Isaura, que quando ela está em trabalho mediúnico, ela parece que tem uma iluminação em volta dela, né? É um brilho em torno do cérebro. Mas quando a reunião mediúnica acaba e ela volta para casa, ela é novamente, e volta para casa, ela é novamente cercada por emissões de substâncias fluídicas, cinzento escura, como se essa lâmpada que ela tinha, como se essa iluminação que ela tinha houvesse apagado. E ela volta a se sintonizar com essas entidades menos esclarecidas. E isso tudo devido a um ciúmes que ela tem do marido. As casas espíritas, elas devem estar sempre preparadas para receber todos os tipos de sofredores, todos aqueles que quiserem uma renovação moral, né? Sem julgar, sem julgá-los, porque todos esses espíritos, eles estão adoecidos, né? E mesmo sem a intenção, eles acabam adoecendo o outro. E para esse tratamento espiritual é necessário ter uma paciência, porque pode durar meses, anos, até que ele possa ser reconduzido. E ao final de uma palestra ou atendimento mediúnico, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, também podem permanecer juntos, mas eles vão estar com uma sintonia mudada, vão ter uma elevação, né, nos seus pensamentos. No livro A Obsessão, Instalação e Cura, nós observamos que a reunião mediúnica ela contribui para um processo de desobsessão. E durante a reunião, o encarnado ele pode renovar mental e emocionalmente e recebe por parte dos seus benfeitores espirituais o suporte técnico para o tratamento desobsessivo. E ele pode escolher, depois desse tratamento, permanecer no bem ou voltar a se sintonizar com esses desafetos, né? E aí, o que nós vemos, né, através desses livros? Que o que acontece conosco durante a nossa existência se faz devido à nossa permissão. Quando nós nos sintonizamos com antigos desafetos, ao nos enlaçarmos mentalmente com entes queridos que já desencarnaram, isso pode nos trazer dores físicas, distúrbios da alma, e também pode interferir na evolução destes. Mas aí a Aulus explica ali, basta procurar uma casa espírita, né? Basta procurarmos um atendimento fraterno, uma palestra, nos dedicarmos à leitura? Não. Por isso que a gente vê tantas instituições cristãs, né, cheias de pessoas encarnadas ali, e mesmo assim tantas pessoas adoecidas, né? Porque não basta a nossa presença. O nosso grau de elevação, isso ocorre devido ao nosso grau de elevação, por acharmos que a cura ela vem de fora para dentro. E às vezes, quando nós buscamos uma mudança imediata, sem o nosso esforço e sem dores, a gente não consegue alcançar. E muitas vezes a gente acaba apostando também em medicamentos, em terapias, em caridade, sem que haja uma mudança na nossa sintonia, sem que haja uma mudança das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. É por isso que nem sempre por isso que nem sempre os frequentadores de um centro espírita ou de outras religiões, eles podem ser tocados pelos ensinamentos de um estudo ou de uma palestra. Alguns de nós não prestamos atenção nos ensinamentos que são passados, ou até mesmo o próprio palestrante naquele dia, né, naquele momento, o doutrinador, ele pode estar ali apenas para cumprir, né, o trabalho dele, o protocolo, sem se sintonizar com a espiritualidade.
No livro Libertação, nós vemos um exemplo de um casal, né, a Margarida e o esposo dela, que eles vão à igreja para participarem de uma missa, mas que ao saírem de lá, eles estão novamente cercados pelas mesmas entidades que os acompanhavam, né? Isso porque eles acreditavam que apenas por estarem num lugar sagrado e protegido, eles teriam os frutos, né, sem esforço algum. E se nós agimos assim, sem absorver os ensinamentos, sem as mudanças vibratórias, nós estaremos nos enganando. E segundo Aulus, quem passa pelo santuário de fé com uma urna cerrada estará impermeável. E isso, na verdade, né, acontece com todos os cristãos, né? Eles que podem ser tocados por sermões, conferências de sacerdotes e doutrinadores. Por isso, independente da crença, né? Independente da crença, dependendo da moral, todos serão inspirados no bem. No livro Missionário da Luz, nós vemos que auxiliadores magnéticos, eles estão em todas as partes onde exista a solicitação de fé sincera para que possa ser distribuído o socorro do Divino Mestre. E, às vezes, o simples presenciar, né, de um ato de amor e caridade entre desconhecidos pode elevar a nossa vibração e nos fazer refletir sobre a nossa existência. Mas, segundo Aulus, nós, espíritos de um mundo de provas e expiações, não é fácil para que nós consigamos cultivar uma vida digna, além de ser muito difícil nos prepararmos para a morte física, né? Pois comumente, ao desencarnarmos, nós não conseguimos nos desvencilhar dos nossos pensamentos, mesmo sendo espíritos que conhecem a realidade da continuidade da vida. Após desencarnados, nós acabamos continuando ligados aos nossos parentes, aos amigos, presos nos nossos amores materiais e em nossos medos. E assim nós acabamos permanecendo nas nossas paisagens inquietantes. Então nós precisamos refletir, né? O que é que a gente quer levar dessa encarnação? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, nós vemos que todos nós vivemos em regime de comunhão, segundo nossos princípios de afinidade, que a alma ela entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham a nós. E que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós estamos nos sintonizando com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Por isso que é tão necessário procurarmos um culto religioso respeitável, que agregue tanto para nós encarnados quanto para os desencarnados, para que haja uma promoção, né, na nossa transformação. Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre espíritos desencarnados que frequentam igrejas. Esses espíritos, que existem espíritos católicos, protestantes, espíritas, muçulmanos, que após o desencarne, eles continuam professando a sua fé. E em cada nova ideia que cada nova ideia de luz é capaz de libertar a mente, capaz de desplugar uma sintonia mental que não nos edifica. E após esse desligamento das nossas casas mentais, ela pode ser habitada por hóspedes mais esclarecidos. E como que a gente pode desligar essas nossas tomadas mentais, né? Através do nosso estudo, da meditação, do trabalho no bem, porque esses são instrumentos que podem desligar as tomadas e nós conseguiríamos despejar esses hóspedes infelizes que nos acompanham. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, a gente vê que quando deixam de existir a compensação vibratória em virtude do esclarecimento nosso ou do desencarnado, haverá esse despejo do hóspede inoportuno. E sabendo disso, o que é que essas entidades que nos acompanham, elas acabam se sentindo ameaçadas.
E por isso que, às vezes, quando nós estamos numa palestra ou numa aula, numa evangelização, a gente sente tanto sono, né? Porque esses fluidos entorpecentes, eles nos envolvem para que a gente não consiga prestar atenção ali, para que a gente não se conecte, né, ao divino, ao sagrado. E aí, dessa forma, o que que acontece? A nossa renovação ela vai ser adiada, né? A gente não vai conseguir modificar a nossa sintonia. E após as elucidações de André Luiz, após as elucidações de Aulus, André Luiz ele tem a intenção de usar o aparelho psicoscópio para poder fazer um exame mais minucioso daquelas entidades que estavam ali aguardando. Mas Aulus fala para ele, o aconselha a fazer apenas um exame mais acurado daqueles irmãos infelizes, porque eram irmãos que eles estampavam no corpo o sofrimento que eles tinham. Nosso perispírito, ele continua a emitir o sofrimento nos quais nós estávamos envolvidos antes da morte. E aqueles companheiros que estavam ali naquela reunião mediúnica, eles pareciam envolvidos por uma grande massa cinzenta. E essa nuvem cinzenta, ela se assemelhava a um nevoeiro. Um nevoeiro cinza escuro espesso, móvel e agitado por estranhas formações, que representava a produção dos nossos pensamentos menos equilibrados. Alguns dos que estavam ali para ser atendido eram enfermos como se estivessem encarnados, mas após a reunião de intercâmbio, eles poderiam adquirir, mesmo que lentamente, uma melhora, porque eles assimilariam novas ideias. Porque a morte ela é diferente do que alguns acreditam, né? Ela não é apenas uma passagem para o céu, né? Ou para o inferno. O túmulo ele funciona como um banho revelador, né? Onde todas as nossas mazelas elas são descobertas através de uma análise do nosso perispírito. E era isso que André Luiz e Hilário estavam fazendo naquele momento. Eles estavam analisando o perispírito de cada irmão que estava presente ali. E André Luiz ele via aquelas lesões no corpo perispiritual, lesões que realmente existiam antes do desencarne, ou eram lesões que foram criadas pela mente daqueles desencarnados. Hilário, então, ele quer entender mais, quer aprender um pouco mais sobre os espíritos que seriam atendidos. E ele se aproxima de um companheiro que estava triste e questiona qual o nome daquele companheiro. E esse espírito desencarnado, por mais que ele tentasse lembrar o nome dele, ele não conseguia lembrar. E então, Aulus explica que aquilo poderia ser realmente uma amnésia natural que havia ocorrido devido a um desequilíbrio trazido da Terra, como uma demência, né? Que ele havia esquecido realmente quem ele era, mas que havia uma grande chance de ser uma vigorosa sugestão pós-hipnótica que determinava que aquele espírito não era ninguém. E essa obsessão ela era bastante intensa, né? E que ela poderia ter tido um início enquanto esse espírito estava encarnado. E mesmo depois de ter desencarnado, ele continuava sendo, né, guiado por esse espírito que o acompanhava. Esse irmão, ele se encontrava profundamente ligado ainda às sensações físicas. A vida cerebral dele era cópia das linhas sensoriais que ele tinha deixado na Terra. E nesses casos, quando esse espírito procura uma reunião mediúnica para uma comunicação, ele vai continuar com essa amnésia. Mesmo com a reunião mediúnica, ele vai continuar com essa amnésia e ele vai precisar de um tratamento carinhoso, né, como se fosse um alienado mental mesmo. E em seguida aproxima-se de André Luiz outro espírito, né, que André Luiz descreve ele como sendo magro, triste, e ele possuía uma deficiência no braço,
ressecado. E André Luiz ele é incentivado a fazer uma auscultação e toca de leve a fronte desse espírito. E aí ele consegue perceber, né, que esse espírito ele trazia uma recordação que estava cristalizada no seu mundo mental. Ele havia sido um forte estivador e alcoólatra, e um dia, ao chegar em casa, o pai dele havia o repreendido por causa do seu vício, né, do alcoolismo, e ele não aceitando essa repreensão do pai, ele acaba agredindo fisicamente o pai dele. E o pai, como era um idoso e não conseguia revidar, né, fisicamente também, ele revida através de palavras, falando que ele desejava que o filho tivesse o braço seco, como se fosse um galho seco. E esse rapaz, ele recebe essas palavras do pai de uma forma dura, né? E como uma forte ordem hipnótica, porque ele se sentiu culpado pela agressão que ele fez. E ele vai para a rua novamente para poder continuar bebendo. E depois ele tem um acidente de bonde, ele sobrevive a esse acidente, mas ele tem o braço direito decepado. E ele vive assim durante um tempo, mas depois ele desencarna, e ao desencarnar, ele consegue recuperar no perispírito dele o braço, mas esse braço ele vem ressecado e imóvel. E isso seria por causa da culpa que ele carregou, né, após esse incidente, né? E aí ele fez com que ele fez o braço dele plasmar deficiente. Por isso que nós devemos, ele cometeu um erro, né? E aí, quando ele desencarnou, ele ficou se sentindo culpado e plasmou esse braço seco. E por isso que a gente tem que ter, né, o cuidado de nos perdoar pelos nossos atos, pelos nossos erros, mas é perdoar e não voltar a cometer, né, o mesmo erro, ou um erro pior, ou menor, né, tentar elevar as nossas atitudes, porque a gente tem que ver as palavras de Jesus, né? Vai, não peques mais, né? Você pode se perdoar, mas vai, não peques mais. E Aulus vai explicar que isso se tratava de um caso de difícil reajuste. Seria necessário tempo e tolerância para que esse irmão pudesse plasmar um perispírito sem estar adoentado, né? A mente daquele irmão estava subjugada pelo remorso e ele necessitava de carinho e refazimento. E caso esse irmão ele fosse atendido durante aquela reunião mediúnica, o médium que iria fazer aquela comunicação, ele poderia sentir uma dor no braço, alguma coisa no braço direito, né? As mesmas sensações que aquele espírito estava sentindo. E o capítulo 4 ele finaliza com Aulus falando para que Hilário e André Luiz, para que eles possam ver mais amplo, né? Para poder fazer uma análise de um todo, porque eles aprendendo mais amplamente sobre tudo o que estava acontecendo ali naquela reunião mediúnica, depois seria fácil eles observarem cada caso em particular. E aqui a gente inicia o capítulo 5. O capítulo 5 já estão todos reunidos ali, né, os 10 irmãos da reunião mediúnica, e faltavam poucos minutos para as 8 horas da noite. E neste momento chega o dirigente espiritual daquela reunião mediúnica, porque Raul seria o dirigente encarnado, né? E o Clementino é o dirigente espiritual, e ele chega às 8 horas da noite. E aqui a gente pode falar sobre o quanto é importante, né, essa pontualidade. Assim, a gente sempre começa aqui nossos estudos do livro às 8 horas, né? Às 8 horas já começa a leitura, né, e vem a prece, e depois começa a apresentação. E todos os estudos são assim, né? Existe uma pontualidade para começar e para terminar.
E por que que isso é necessário? Porque não somos só nós que estamos aqui. Os espíritos desencarnados que nos acompanham ou que são convidados a participar dessas reuniões, eles também precisam de uma preparação para estarem aqui. Por isso que a gente tem que ter esse respeito, né? Nesse capítulo 5, ele vai nos mostrar a grande conexão. Esse capítulo 5 nós vamos ver que já existia uma grande conexão entre o Clementino e o Raul, né, que era o médium colaborador, né? E para que essa reunião mediúnica acontecesse, além daquela equipe encarnada que estava ali reunida, há também uma equipe de colaboradores desencarnados. E o que que essa equipe faz? Ela pré-seleciona os espíritos também desencarnados que vão se comunicar naquele dia. Esses espíritos, que são selecionados, eles já apresentam pelo menos um mínimo de condições para serem acolhidos, né? E além da preparação do médium, do Clementino e desses espíritos que seriam atendidos, também é uma preparação na casa espírita, para poder haver uma otimização também nas comunicações. E o médium também ele é preparado para receber esses espíritos. Às vezes, o médium, antes de receber uma comunicação, antes da reunião mediúnica, 48 horas, 72 horas antes dessa comunicação, os espíritos que irão se comunicar, eles já começam a se aproximar desse médium. E alguns médiums relatam que sentem, né, já começam a sentir como se fosse aquele estivador, né, algum peso, uma dor no braço, horas antes da reunião mediúnica. E após a reunião mediúnica, essa dor passa. Aulos e Clementino, eles pareciam já se conhecer há muito tempo, né? Quando Clementino adentra ali a sala, Aulos e ele já se cumprimentam e pareciam se conhecer há muito tempo. E aí o Aulos apresenta Hilário e André Luiz, e eles são bem acolhidos, né? Já haviam chegado vários espíritos desencarnados e todos eles se colocavam próximos ao médium. O Clementino, então, ele se aproxima de Raul, e André Luiz e Aulo se colocam também próximos à mesa mediúnica, né? Porque agora já vai começar. O André Luiz, ele é convidado por Aulos para fazer um exame daquela reunião. E dessa vez, o Aulos diz para o André Luiz que seria interessante usar, né, o aparelhinho o psicoscópio para poder observar o que acontecia no corpo do médium. Quais seriam as reações orgânicas, né, durante um fenômeno mediúnico. E para isso, o aparelho, o psicoscópio, ele precisou ser regulado em uma nova configuração. Ele vai atuar em uma nova modalidade. E assim, André Luiz poderia nos narrar, né, o processo da assimilação mental. Como que o pensamento do desencarnado chega até o médium, né, encarnado e pode ser acolhido por ele, né? E nós não podemos nos esquecer de que todos nós somos médiums, né? Então, todos nós podemos ser intuídos por espíritos. E no caso narrado, trata-se de um médium preparado, né, o Raul Silva, com a capacidade de converter e transformar a comunicação recebida do plano superior em uma comunicação terrena para que seja acessível e compreensível por todos encarnados. Inicialmente, quando começa a reunião mediúnica, eles já estavam ali reunidos em oração. Então, eles já estavam com um pensamento harmônico. Mas quando o Clementino chega, começa a ter uma irradiação diferente, né? Quando o trabalho mediúnico propriamente dito iria começar, né? Nesse momento, existe a necessidade de uma maior concentração. Os veículos físicos dos companheiros encarnados que estavam em concentração mental, André Luiz narra que eles pareciam correntes eletromagnéticas em elevada tensão, e que para o sucesso dessa reunião mediúnica,
é necessário a elevação dos pensamentos através de uma sintonia entre os participantes. E essa elevação dos pensamentos, ela pode ser feita através da prece, que coloca todos numa vibração única. E a falta de comunicação nesses momentos, então, numa reunião mediúnica que não há nenhuma comunicação dos espíritos, né, há um silêncio, o médium não consegue sentir, pode ser devido a uma falta de sintonia, né, uma falta de vibração com os benfeitores espirituais, que pode ser devido a uma mente atribulada, preocupações com diversas, ou até mesmo uma má conduta do médium. Nessa parte do livro, André Luiz ele começa a descrever o que ele consegue ver com o psicoscópio. Ele diz que há uma luminescência particular no sistema nervoso do encarnado, né, no Raul, na região de núcleos e plexos, núcleos glandulares e plexos. A mente ela é descrita como uma esfera de luz, cada companheiro ali tem uma certa irradiação, né? Então, essa esfera de luz é maior ou menor em cada irmão. E a descrição da iluminação das glândulas, ela também foi narrada por André Luiz em Missionários da Luz, quando ele fala sobre a psicografia. E nós vemos que o médium ostensivo, quando ele está em trabalho mediúnico, ele sofre alterações fisiológicas, né, com a liberação de hormônios. E essa liberação de hormônios, ela é tema de um estudo que está na área de doutorado, da área médica, né, que um pesquisador do Mato Grosso do Sul, chamado Marco Aurélio Bastos Júnior, ele está fazendo essa avaliação, né, da liberação de hormônio durante a reunião mediúnica, a liberação desse hormônio pelos médiuns, né? Esse potencial de radiação, né, a quantidade de luz, tinha irmãos encarnados que tinham mais irradiação, menos, ele está relacionado à individualidade espiritual, segundo as condições em que a mente se acha, né? E nós podemos nos lembrar que quando nós lemos o capítulo anterior, que falava sobre a equipagem mediúnica, há uma descrição de cada um dos médiuns. O Antônio Carlos ele foi descrito como um espírito bem intencionado, senhor de valiosas possibilidades, mas ele possuía uma certa passividade. A Eugênia era dócil, prometendo um brilhante futuro. Anélio Araújo ele estava em gradativo processo. A irmã Celina ela é descrita como abnegada servidora nas construções dos valores do espírito, com envergadura maior de valores morais. E o Raul Silva, né, que era o dirigente da reunião, era correto no desempenho dos seus deveres e ardor da fé. Todos eles recebiam a luz da mesma forma dos mentores espirituais, mas devido à elevação moral de cada um, ao preparo de cada médium, eles irradiavam essa luz de forma diferente. E para a comunicação com o Raul, o irmão Clementino, o que ele teve que fazer? Ele é um espírito superior. Então, para que o irmão Clementino conseguisse se comunicar com o Raul Silva, ele teve que se tornar mais humanizado, mais pesado, ele teve que amortecer o seu elevado tom vibratório. E a luminosidade natural dele foi tornando menos intensa. Então, o irmão Clementino ele tem que baixar a sua vibração no momento de uma comunicação com Raul Silva. E ele fica, o André Luiz narra que ele ficou quase obscuro. E da mesma forma, o Raul Silva, para conseguir se conectar com o desencarnado, ele precisa elevar a sua irradiação, né? Elevar os seus pensamentos, ficando mais iluminado. Há uma dificuldade para os espíritos superiores eles entrarem em sintonia, em comunicação com os espíritos encarnados no momento da comunicação. É necessário haver um ajuste de sintonia entre o espírito receptor e o comunicador.
para que eles se encontrem no meio do caminho, né? Então, um desce um pouco, o outro sobe um pouco. E aí, André Luiz, ele faz uma comparação, é como se o Clementino fosse um musicista manobrando de forma respeitosa, né, de uma forma respeitosa, um violino de alto teor, que seria o Raul Silva. E para que esse som, né, seja de qualidade, não adianta ter um musicista especializado se é oferecido a esse musicista um instrumento de baixa qualidade. O som não vai sair da mesma maneira. Então, não adianta um espírito superior entrar em contato com um médium que não está preparado, né? Por isso que o médium tem que ter suas qualidades também. No livro Seara do Bem, por diversos espíritos, que é uma psicografia de Divaldo Franco, nós vemos uma comunicação que é intitulada O Amor e a Alma. Nessa comunicação, nessa psicografia, há uma nota que nos informa que essa mensagem é de um espírito chamada Teresa de Jesus, e ela foi foi psicografada de uma forma interessante. Teresa de Jesus é um espírito muito superior, e ela não conseguia baixar sua vibração até se comunicar com Divaldo Franco, mesmo Divaldo Franco sendo um médium bem elevado, né? Mas como ela era um espírito muito superior, ela não conseguiu descer, se adensar para se comunicar diretamente com Divaldo Franco. E aí, como que foi feita essa psicografia? A Teresa de Jesus, ela baixou sua vibração e Joana de Ângeles aumentou sua vibração. E aí, Teresa de Jesus passou a mensagem para Joana de Ângeles. E aí, Joana de Ângeles, baixando sua vibração e Divaldo Franco elevando a dele, conseguiram se comunicar, né? Então, Joana de Ângeles, ela foi a médium para Teresa de Jesus. E Divaldo foi o médium para Joana de Ângeles. E essa mensagem foi feita dessa forma. Aí, voltando ao capítulo, a cabeça de Clementino, ela começa a emitir raios de intenso brilho, da mesma forma que o cérebro de Raul Silva. O médium, né, Raul Silva, ele não era um espírito puro, mas ele já oferecia recursos, e ele estava colaborando com o processo, né, através dessa otimização, né, realizada por Clementino. Por isso que existe a necessidade do médium ele sempre se instruir, sempre manter a moral elevada, cuidar da alimentação, para que essa comunicação seja passada pelo benfeitor espiritual, ela não seja limitada e até mesmo empobrecida. O mesmo acontece com Clementino, que para conseguir essa comunicação tão clara, estudou muitos anos no mundo espiritual. Aí, dessa forma, a cabeça de Raul, ela se aureolava com uma luminosidade intensa. E Clementino inicia uma prece falada, muito inspirada, suplicando bênçãos divinas com expressões que eram comuns aos desencarnados. E Raul Silva, intuído, ele transmite essas palavras em voz alta, mudando minimamente a fala e deixando todos mais emotivos e mais sintonizados. A gente vê no livro Voltei que não é fácil, né, conseguir se comunicar, né? No livro Voltei, nós podemos conhecer a história de Jacob, Frederico Figner. Ele havia sido um grande espiritista brasileiro e ele sempre achou que quando ele desencarnasse, como ele era estudioso, era espírita, que seria muito fácil ele, ao desencarnar, ele se comunicar e falar onde ele estaria, como que era aquele local, porque ele pensava, André Luiz, que não conhecia, né, a doutrina, ele sofreu durante tanto tempo no umbral e ele conseguiu se comunicar dessa forma, né, trazendo para a gente tantas informações, então, para ele, que já tinha um certo conhecimento, seria fácil. Mas ele se enganou, né? Frederico Figner, ele se enganou.
Primeiro que, ao chegar no mundo espiritual, ele descobriu que a luz interior dele não brilhava da maneira que ele esperava, né? Não era tão intensa quanto ele esperava. E segundo, ele viu que não seria tão fácil se comunicar, não era tão simples assim se comunicar. E André Luiz, para ele conseguir se comunicar com o Chico Xavier, ele passou 700 dias consecutivos afinando-se, né, acompanhando de perto o Chico Xavier antes de conseguir essa comunicação com o médium. E para que o médium e o espírito desencarnado possam se comunicar, é necessário enriquecer o pensamento através do estudo, aumentar a moralidade, a cultura, e lembrando assim que a gente está falando de comunicações com espíritos superiores. E André Luiz, ali, com toda a curiosidade dele, ele quer saber o que estava acontecendo no campo físico. E ele observava que havia uma onda vigorosa de força, e essa onda eriçava a pele de Raul Silva como se fosse um agradável calafrio. E esse agradável calafrio depois passava pelo plexo solar e se transformava num luminoso estímulo. Esses estímulos, eles passavam pelos nervos, chegavam ao cérebro, de onde ele era levado à boca, né? E aí saíam as palavras, né? A prece que Clementino estava fazendo. E esse é o trajeto que a onda mental percorre até que o médium verbalize, né? Ou chegue, ao invés de chegar na boca, chegue nas mãos, né? Para um médium psicógrafo. E era como se as forças mentais de Clementino atuassem sobre Raul Silva, como a energia que vem da usina elétrica e chega até a lâmpada e se espalha no filamento da lâmpada, trazendo luz. E cada médium descreve de uma forma, né, essa recepção. E para que tudo ocorresse, né, dessa forma harmônica, para que Raul Silva conseguisse receber essa comunicação, Clementino ele havia graduado o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade de Raul Silva e do ambiente que o cercavam. E aí Aulus compara isso como o controle da eletricidade, a voltagem que cada aparelho pode receber sem causar danos, né? Porque aí ele fala lá, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Era necessário calibrar esse padrão vibratório entre o encarnado e desencarnado, né? O próprio processo do Clementino se tornar mais obscuro já é um ajuste de voltagem. E os mundos, eles atuam uns sobre os outros pelas irradiações que eles distribuem. E as almas, elas se influenciam mutuamente através dos agentes mentais que produzem. Todos nós, né, encarnados e desencarnados, nós exercemos influências uns sobre os outros. Essas influências, elas não restringem apenas através das palavras, da escrita, mas também através dos nossos pensamentos, né? Todos os tipos de pensamento, sendo eles elevados ou não, eles podem adensar ou sutilizar a nossa alma. E assim, durante a nossa existência, nós vamos nos sintonizando com os encarnados e os desencarnados que emitem pensamentos como os nossos e nos envolvemos psiquicamente com eles, né? Por isso, nós espíritas, nós acreditamos que o céu e o inferno, eles estão exatamente dentro de nós, né? Tudo começa na nossa mente. Ao assistirmos, né, um noticiário que nos causa revolta, indignação, rapidamente, se aquilo também nos causar revolta naquele momento, rapidamente nós vamos nos sintonizar com os espíritos que possuem o mesmo sentimento, né? E aí nós vamos criar telas mentais que vão nos definir naquele momento. E aqui eu coloquei alguns pensamentos, né, de Chico Xavier, André Luiz e Albert Einstein, né, mostrando que a nossa mente ela funciona como uma antena, que nós somos capazes de escolher, e aí, né, escolher a frequência que queremos sintonizar e que essa será a nossa realidade. E que para edificarmos o céu e o céu, nós devemos vigiar o nosso pensamento, né? O vigiai e orai.
Em Os Mensageiros, André Luiz ele tem uma conversa com Aniceto que lhe diz que somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de naturezas menos dignas. Nós ainda não conseguimos nos desvencilhar totalmente dessas influências, né? Por isso a necessidade de sempre estarmos sintonizados com o bem. E se algo acontecer, né, e sempre acontece, né, que venha nos trazer novamente a tentação do mal dizer, do pensar, que nós, naquele momento, que possamos fazer uma prece, né, mentalizar Jesus, para que nós possamos emitir novamente a nossa luz. Porque nós já sabemos que a matéria mental que emitimos, ela tem vida própria. E aí ele diz lá, se nós temos uma nuvem de bactéria produzida pelo corpo doente, nós temos uma nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. E no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, nós vemos que a mente ela é o espelho da vida em toda parte e que ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, que nós todos respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Nós agimos e reagimos uns sobre os outros através dessa energia mental. Nós construímos o mundo e somos responsáveis pelos nossos. Nós construímos o mundo em que queremos viver e nós somos responsáveis por nossos destinos. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Nós somos vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que nós projetamos. E dessa forma, nós podemos nos escravizar ou nos libertar, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou desarmonia com as leis eternas. E essa é uma informação preciosa, né, que chega até nós através da misericórdia divina. Mas ela é também, ao mesmo tempo, ela é uma informação que pode nos deixar, às vezes, um pouco atordoados, né, quando nós descobrimos que o outro não tem culpa das nossas mazelas, né? Se não foram por nossas escolhas nessa encarnação atual, foram por escolhas nas encarnações passadas, mas que nós temos hoje, através do nosso conhecimento atual, nós temos a chance de mudar, né, o nosso caminho. E é importante nós conseguirmos descobrir, né, ou pelo menos tentarmos descobrir quem realmente nós somos, né, e não quem nós parecemos ser, né. Nós temos que investigar quais os tipos de pensamento nós cultivamos, mas é no momento em que nós estamos sozinhos, né, dentro da nossa mente, quais os pensamentos que nos invadem, quais os desejos que nós cultivamos, né? Porque é nesse local que se situa a nossa faixa mental. E é nesse local que nós vamos nos conectar às mentes equivalentes às nossas. E então ocorreu uma perfeita sintonia, uma perfeita conexão entre Raul Silva e Clementino naquele momento da prece, porque havia uma assimilação das correntes mentais. A emissão mental de Clementino, ela envolvia Raul Silva primeiramente pelos poros, onde fala em milhares de antenas, né? E depois passava pelo centro do corpo espiritual e condensava essas ideias, levando essas ideias até o sistema nervoso. E após isso, todo o estímulo ele é levado ao cérebro, onde existem vários centros motores que determinam a vibração criativa por meio de palavras, de pensamentos e que chegam até a boca do médium. Então, a mente do desencarnado, ela toma conta da mente do encarnado através do sistema nervoso transmitindo essas ideias, né, e esse controle motor. E Hilário, nesse momento, ele fica com uma dúvida, né? Como aquilo ali que Raul Silva estava sentindo não era próprio dele, próprio do pensamento do médium, como saber, né, se essa criação mental ela é própria ou se ela é uma sugestão? E Aulus ele responde que quando nós estamos atentos, né,
quando nós estamos atentos, nós conseguimos saber se aquele pensamento que chega até nós, ele é nosso mesmo, porque a gente pode conseguir identificar a frequência desses pensamentos. Mas muitas vezes os pensamentos que nós temos não são nossos mesmo, né? Porque nossos pensamentos, eles ainda são altamente influenciados pelos costumes pré-estabelecidos, são cristalizados com a moda e com as opiniões. Mas também não é tão interessante a gente saber toda vez que nós somos intuídos para alguma coisa, porque isso poderia tolir, né, o nosso livre-arbítrio, né, nossas escolhas, se a gente só seguir essas intuições. A mediunidade, ela é um dom de todos os espíritos, por isso nós sofremos influência a todo momento, né? Tanto durante feitos notáveis quanto no nosso cotidiano. Então, quando na descoberta da luz de uma vacina, ou mesmo quando nós temos uma intuição de não passarmos por certo caminho naquele momento, todos nós somos espíritos que conseguimos sofrer essa influência, né? Por isso que a gente deve se manter conectado com o Divino Mestre, né? Para que nós não possamos cair, né, em sugestões do mal, para a gente poder captar somente elementos positivos de amor, de fé e esperança, e tecer ao redor da nossa alma uma espessa rede de proteção. Não devemos captar a dor, a maledicência, a inveja, né, que por vezes são irresistíveis. E, além disso, sabermos que o tempo que nós utilizamos, né, na caridade, né, no serviço ao próximo, ela é uma bênção que sempre estará ao nosso favor. E aqui eu termino a minha apresentação. Eu agradeço a todos que me auxiliaram, né, na confecção dessa apresentação, e eu deixo um convite para todos na semana que vem, quando a Carlécia ela vai fazer a apresentação dos capítulos 6, 7 e 8. Obrigada.